Bem, galera, a gente vai abordar aqui o assunto que a gente estava estudando na sala de aula aí, parte de isomeria, tá bom? Então, eu fiz essa apresentação aqui para a gente discutir algumas coisas. A gente viu lá que isomeria ela vai ser quando a gente apresenta moléculas, né? A gente vai fazer comparativo entre moléculas e essas moléculas elas vão apresentar a mesma forma molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio, só que elas vão ter estruturas e as propriedades delas vão ser diferentes devido a essa diferença de estrutura. E a isomeria ela vai ser classificada em duas. Vai ser classificada como plano, constitucional ou espacial. Aí essa isomeria espacial ela é subdividida aqui em geométrica e óptica. A gente vai estudar individualmente cada uma, a isomeria plana, né, e a isomeria espacial. Primeiro a gente vai pegar aqui a isomeria plana e a gente vai trabalhar aqui com ela. A isomeria plana ela vai ser definida assim como sendo uma isomeria, né, compostos isômeros que vão apresentar a mesma forma molecular, como eu falei anteriormente, só que a ordem dos seus átomos vão se diferenciar, né, pela ordem como seus átomos estão conectados dentro da molécula. E dentro dessa isomeria plana existem 5 classificações, são que a gente vai ver individualmente: a isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de compensação ou metameria, que essa é um caso especial particular da isomeria de posição, tem que ter muito cuidado, eu vou abordar mais na frente. Temos a isomeria de função e isomeria relacionada à tautomeria ou chamada também de dinâmica, que é um caso em particular. São esses dois casos aqui, metameria e tautomeria. Então, continuando aí. Primeira coisa, né? A gente vai estudar aqui isomeria de cadeia. Os compostos, para serem isômeros de cadeia, eles vão ter que ter a mesma forma molecular, vão apresentar a mesma função e vão se diferenciar justamente na cadeia. Então, eu coloquei aqui os exemplos. As cadeias podem ser cadeia normal, cadeia ramificada. Como a gente tem essa molécula aqui, a gente pode perceber que essa molécula aqui, ela vai ser de cadeia normal, tá bom? E essa outra molécula aqui, ela vai ser de cadeia ramificada. Olha só, se a gente for contar a quantidade de carbonos aqui presente, a gente vai ter 5 e 12 hidrogênio. Mesma coisa aqui, 5 carbonos e 12 hidrogênio. Então, vão apresentar lá a mesma forma molecular. A função aqui em ambas são hidrocarbonetos, só tem carbonos e hidrogênio. E o que diferencia é que essa cadeia aqui, ó, esse carbono bem aqui, ele vai ter uma ramificação. Enquanto que essa aqui é uma cadeia totalmente linear, que é a chamada de normal. A gente também pode ter uma cadeia chamada acíclica, né, cadeia aberta, quando a gente tem aqui uma cadeia aberta. E temos a cadeia cíclica, que é chamada cadeia fechada. Então, também podem ser isômeros. Exemplo aqui, tem essa cadeia que é fechada, né? A gente viu as cadeias cíclicas, elas não têm nenhum início, nenhum fim. Então aqui eu estou diante de uma cadeia fechada. Se eu contar aqui a quantidade de carbonos, vou ter 6 carbonos e a quantidade de hidrogênio, 12 hidrogênio. E aqui embaixo eu vou ter uma cadeia que tem extremidades, né? Então essa cadeia é chamada cadeia aberta. E devido a essa insaturação aqui na estrutura, quando eu for contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio vai ser a mesma. Então, lá como a gente falou, vão apresentar a mesma forma molecular, função vai ser a mesma, os dois são hidrocarbonetos, e o que vai diferenciar aqui é a cadeia, porque eu vou ter aqui uma cadeia fechada e aqui do outro lado eu vou ter uma cadeia aberta. Bom, continuando aí. A gente pode também ter isômeros em relação à posição. Nesse caso aqui,
é quando os compostos vão apresentar a mesma forma molecular, mesma função, e a diferença entre eles vai ser justamente na posição. Posição em relação ao quê? À insaturação, à ramificação e ao grupo funcional. Coloquei aqui embaixo alguns exemplos que vão justamente mostrar essas diferenças aí. Nesse caso aqui, se a gente for analisar essa molécula aqui de cima e essa molécula de baixo, vão ter a mesma forma molecular, mesmo grupo funcional. No entanto, eles vão se diferenciar aqui em relação à insaturação, a posição dessa insaturação. Se a gente fosse numerar essa cadeia, ficaria aqui assim, ó, 1, 2. Ou seja, a insaturação estaria aqui, ó, no segundo carbono. Se a gente for numerar essa outra cadeia, a gente vai ver o seguinte, ó, ficaria 1, 2, 3. Ou seja, eles estão se diferenciando em relação à posição. Aqui ele está na posição 2 e aqui ele está na posição 3. Um outro caso seria a ramificação. Novamente, a gente pegar esses dois compostos aqui, vão apresentar a mesma função orgânica, que são os hidrocarbonetos, a mesma forma molecular. E o que está diferenciando dele aqui, ó, é justamente o que? Esse grupo aqui, grupo de ramificação, tá? Se a gente for contar aqui a posição dessa ramificação, ele vai estar no primeiro carbono, vai estar justamente aqui no segundo carbono. E quanto aqui vai estar aqui o seguinte, ó, 1, 2, 3. Ele vai estar aqui no terceiro carbono. Então, estão se diferenciando em relação à posição da ramificação, beleza? E também eles podem se diferenciar, né, a posição do grupo funcional. Se a gente analisar aqui essa hidroxila aqui, esse grupo funcional aqui, ele está relacionado ao álcool, né? A gente tem um álcool aqui e se a gente for contar a posição aqui, ele vai estar no segundo carbono, enquanto que esse aqui vai estar no terceiro carbono também, ó, a hidroxila aqui, que é o grupo funcional do álcool. E essas moléculas, elas vão se diferenciar justamente em relação à posição, né? Nesse caso aqui, a posição do grupo funcional. Ó, mesmo grupo funcional, que é o álcool, vão apresentar a mesma forma molecular, no entanto, a posição do grupo funcional ele vai ser, ó, diferente. Então, daí isomeria de posição. Passando aqui. A gente tem um caso especial que é a isomeria de compensação ou metameria. A gente tem que ter muito cuidado com esse caso, porque ele se confunde muito com a isomeria de posição, tá? Mas a gente vai ver que é um caso especial e vai ser fácil de identificar, só prestar atenção. Eles vão apresentar a mesma forma molecular, como eu falei anteriormente, ó. Tem que apresentar a mesma forma molecular, a mesma função, e aqui vem um detalhe, tá? Até grifei aqui em vermelho. Tem que ter um heteroátomo, tá? Um heteroátomo na cadeia carbônica, e esse heteroátomo que ele vai ter que alterar a sua posição. Professor, eu não lembro o que é heteroátomo. Para ser o heteroátomo tem que ter um elemento qualquer ligado entre átomos de carbono, tá bom? Então ele tem que estar ligado pelo menos entre dois átomos de carbono. Professor, pode ser em 3 átomos de carbono? Pode, não importa. O importante é que esse elemento químico aqui esteja ligado no mínimo entre 2 átomos de carbono. Perceba que se eu tiver um elemento químico, sei lá, aqui ligado somente a um átomo de carbono, ele não pode ser considerado um heteroátomo, tá? A condição é que ele esteja ligado pelo menos a 2 átomos de carbono. Ele esteja dentro da cadeia principal. Quando a gente for analisar essas moléculas aqui, ó, eu vou ter um grupo aqui, que é o grupo amina, e aqui também o grupo amina. Se a gente for contar aí, eles vão ter a mesma quantidade de carbonos, tá? Carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos também. A quantidade de hidrogênios, 3 mais 2, 5, 7, 8, 11 hidrogênios.
É isso. Deixa eu contar aqui de novo. 5, mais 6, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, 8, 11 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa. 3, 5, 6, 8, mais 3 aqui, 11. E 1 nitrogênio. Então, vou apresentar a mesma forma molecular aqui, ó. Vão apresentar a mesma função, que é o grupo amina, e eles vão se diferenciar aqui em relação a esse heteroátomo, tá bom? Heteroátomo. Perceba que o nitrogênio está ligado entre dois átomos de carbono. Se ele está ligado entre dois átomos de carbono, ele é considerado um heteroátomo. E aqui é a mesma coisa, se liga a esse átomo de carbono e a esse outro átomo de carbono. Então ele também é um heteroátomo. Como a gente vê que a posição desse heteroátomo que está se diferenciando aqui dentro. Então, se é o heteroátomo, ele é considerado de compensação. O oxigênio também ele pode acontecer isso. Ó. Heteroátomo, heteroátomo, devido estar ligado aqui entre dois átomos de carbono. Esse aqui é a mesma coisa. Perceba que a posição do heteroátomo que está modificando dentro da cadeia. Se isso acontece, a gente está diante de uma isomeria de compensação, tá bom? Então, o cuidado é esse, para não confundir posição com compensação ou metameria. Compensação ou metameria, ele tem que ter obrigatoriamente o heteroátomo. Passando aí, a gente vem para a isomeria de função. A isomeria de função, os compostos eles vão apresentar a mesma forma molecular. No entanto, eles vão apresentar diferentes funções, tá bom? Eu coloquei aqui os pares possíveis, tá? Éter e álcool, tá aqui a função álcool, aqui eu tenho um álcool, e aqui eu tenho um grupo éter. Esses compostos eles podem apresentar, né, a mesma forma molecular. Se a gente for contar aqui, a gente vai ter aqui 4 átomos de carbonos. Os hidrogênios, se a gente for contar aqui em ambos, 5, 2, 10 e um oxigênio. Então, tanto esse como esse vão apresentar a mesma forma molecular e vão se diferenciar justamente em relação ao grupo funcional. Um é álcool, outro é o éter. Tá? Cetona e aldeído, eles também, aqui eu tenho aqui na extremidade aqui, ó, carbonila, tem um aldeído. E aqui, carbonila, no meio da cadeia, a gente chama de cetona. Eles vão apresentar diferentes grupos funcionais e a forma molecular vai ser a mesma. Se a gente for contar aqui, vai ser 4 carbonos, quantidade de hidrogênios aqui 6, 8 e 1 oxigênio. Então, tanto esse como esse vão apresentar a mesma forma molecular e diferentes funções. Então, cetona e aldeído também eles podem ser isômeros de funções, tá? Isso ajuda muito você lembrar desses pares. Aqui do éter e álcool, você também pode colocar aqui o fenol. O fenol também ele pode ser isômero de um álcool como de um éter, tá bom? O ácido carboxílico e o S também pode formar isômeros de função. Se a gente analisar esses dois aqui, eu tenho esse aqui, um ácido carboxílico, e aqui eu tenho a função éster, tá bom? Diferentes funções vão apresentar a mesma forma molecular. Se a gente contar os carbonos aqui, 4 carbonos, quantidade de hidrogênio 5, 7, 8, 8 hidrogênios e o oxigênio são 2, tanto para esse quanto para esse, né? Evidente, o éster ele é derivado do ácido carboxílico, né? Então, daí os pares possíveis de isomeria de função. Deixa só assim, se você analisar, o aldeído jamais ele pode ser um isômero de um ácido carboxílico. Não. Então, a gente tem que pensar nisso seguinte. A gente tem que lembrar nesses pares, porque esses pares vão facilitar muito na hora de a gente resolver as questões, tá? A gente ganha tempo, agilidade. E por último aqui, a gente vai ter a isomeria
que é chamada isomeria dinâmica ou tautomeria. Como eu falei para vocês, isomeria dinâmica ou tautomeria é um caso particular dentro de isomeria de função. Tá? Tem que ter cuidado com ela, muito cuidado. Eles vão apresentar a mesma forma molecular, diferentes funções, tá? E vai existir um equilíbrio químico, aí que está a sacada, tá bom? Geralmente vão ser esses pares aqui, cetona, enol, aldeído, enol. Então qual é a sacada? Apareceu o enol, tá? Desconfiem, porque o enol geralmente vai ser o que? Tautomeria. E vai ter isso aqui, ó. Tem que ter o equilíbrio químico. Porque o que acontece? Esses compostos eles vão se converter um no outro, tá? Cetona, enol. Esse hidrogênio, devido à eletronegatividade aqui do oxigênio, ele pode ser atacado, né? E formar aqui um grupo enol, deslocamento da ligação dupla. Então tem os pares aqui cetona, enol, e também pode acontecer aqui com o aldeído e o enol, tá bom? Então, esse caso aí, você tem que lembrar aqui, ó, desse rapaz aqui do enol, e você tem que lembrar também de equilíbrio químico. Pronto, esses aí são os 5 casos, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo para a gente resolver o exercício e treinar isso aí. Então tá, valeu, um abraço.